Olá, amados de Deus. Que alegria estar de novo em contato com você através desse programa, que é um prazer para nós. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, as riquezas das insondáveis riquezas de Cristo, aquele que desceu e habitou entre nós, se fez gente e quer habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso e nós contamos com a sua participação. Vão aparecer aí os links, os endereços na sua TV e nós pedimos que você seja um parceiro aqui na participação das orações, naquilo que nós queremos chamar de divulgação disso para outras pessoas, na colaboração para que esse programa continue, se mantenha e ele seja uma bênção para o maior número de pessoas, e nós contamos com a sua parceria aqui. Nós vamos ter uma paradinha e logo, logo nós estamos voltando. Estamos retornando aqui agora para tratar nesse programa sobre o cristianismo fora da vitrine. Há uma tendência muito grande da gente ter um cristianismo assim mais formalizado e que ele seja exposto, mas a fé cristã é, antes de mais nada, internalizada. Nós temos procurado analisar aqui nos nossos programas sobre o espírito da cruz, o espírito de Cristo, como um estilo cristão de vida, de prudência, de simplicidade, de humildade, de mansidão. O que caracteriza a fé cristã é uma pessoa que tem Cristo, é a maneira efetiva como ela vive sobre os efeitos da obra da crucificação do seu ego com Cristo, saindo de cena. É aquilo que sempre nós falamos aqui, que o apóstolo Paulo se refere: o não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que estou vivendo a vida cristã, é Cristo que se expressa em mim e através de mim. Todos na igreja querem ser beneficiados com o poder da vida ressurreta de Cristo. Embora são poucos os que querem receber os estigmas da cruz em seu modo de ser. Nós queremos o lado positivo, o lado do sucesso, mas para recebermos este lado nós precisamos do esvaziamento. A vida que nasce da tumba não se expressa sem a cruz, sem o extermínio do velho Adão ensoberbecido. A vida ressurreta vem depois
da crucificação do ego. É aqui que reside toda a eficácia do Evangelho. Não ser um exibido do seu cristianismo, mas viver a sua fé fora da vitrine, fora de uma apresentação como que vendendo alguma coisa. A fé alardeada é ostentação da crença. Ninguém pode viver sadiamente a vida cristã sob as luzes dos holofotes e os aplausos da plateia. Nós precisamos de uma vida interior que represente o caráter de Cristo. Nada de espetáculo, nada de show no caminho até a Nova Jerusalém. Tudo é discreto, tudo é feito nos bastidores, fora dos olhares curiosos e sem notoriedade. Em Mateus, no capítulo 6, os versos 16 a 18, Jesus ensinou que o jejum deve ser praticado fora das plateias. No verso 16 ele diz, por exemplo, assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. No verso 17 ele vai dizer, mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. E depois ele diz, deste modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em secreto. E seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Tem muita gente que quer mostrar a sua piedade, a sua vida espiritual, através de certas atitudes, e aí o jejum é uma dessas. Ele se desfigura, ele se penitencia, ele procura ficar com aquele rosto completamente esqualidecido. O que Jesus está mostrando é exatamente o contrário. Quando estiver jejuando, ninguém notará que você está jejuando quando você fizer de uma maneira interior. Você penteia o cabelo, lava o rosto, se prepara, sem dar aquela ideia de exterioridade apenas, porque Deus vê o coração. Não é aquilo que está por lado de fora. Jesus ensinou também sobre a contribuição, sobre a maneira como nós devemos ajudar os outros, dar esmolas, dar contribuições, que deve ser sem relatório público, sem propalação. E no mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 6, os versos 2 a 4, ele diz, quando ajudarem alguém, quando derem esmolas, quando ajudarem alguém, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros.
eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Tem muita gente que, ao fazer uma doação, ao dar ajuda a alguém, ele propala isto, ele conta. O Senhor está censurando essa maneira exibida. No versículo 3, ele diz: quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. É uma figura de linguagem extremamente forte. É muito porque a mente está vendo, mas ele quer dizer, é próprio deste fazer sem esta necessidade de reconhecimento, porque é Deus quem vê. E no verso 4 ele vai dizer: deem sua ajuda em secreto, em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando você der a sua esmola, a sua contribuição, a sua participação, não ostente, não demonstre, não faça isso para que você seja visto pelos homens. A sua plateia é o seu Pai Celestial. Não é algo que está exposto na vitrine para ser visto e aplaudido. Mesmo as atividades públicas, aquelas que são feitas perante a comunidade, perante as pessoas, como, por exemplo, a pregação do Evangelho, elas precisam contar com um sutil sequestro dos pregadores, realizado pelo Espírito Santo. O pregador precisa ser tomado para que ele não se exiba. Ainda que os pregadores estejam à frente da congregação, estejam lá no púlpito, eles necessitam estar escondidos com Cristo em Deus. Eles precisam não procurar dar uma imagem de si, mas pregarem a Cristo. Preguem a Cristo, mas saiam do palco, saiam do púlpito, saiam sem querer ser. Preguem o Evangelho com autoridade e ênfase, embora sejam discretos em relação aos seus interesses pessoais, à sua própria imagem, ao reconhecimento. Isso é muito saudável. Eu tenho orado ao Senhor que Ele nos mantenha ocultos em Cristo. Todos os que foram chamados por Deus para o seu ministério têm que sair de cena para que só o Senhor seja totalmente visto através desses seus instrumentos. Quando Pedro foi usado para a cura de um paralítico, todo mundo correu para ele e Pedro disse: varões, por que estão olhando para nós como se de nós tivesse saído alguma virtude? O que aconteceu foi que este homem foi curado pela fé que vem por Jesus. A fé que é produzida por Jesus deu a este a condição de poder ser curado. O cristianismo é Cristo vivendo no cristão. E jamais o cristão querendo se projetar ou receber algum aplauso, algum reconhecimento. Nós precisamos ganhar essa dimensão de crucificação do nosso ego, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Não se trata de
por exemplo, aquele livro Em Seus Passos, que faria Jesus, mas da internalização da vida de Cristo naquele que já tenha sido crucificado com Cristo. Não é uma espécie de imitação, mas de uma assimilação, a substituição da vida de Cristo que está em nós, que garante que nós vivamos uma vida de modo digno daquilo que foi chamado. Nós vamos ter uma paradinha para os nossos comerciais e eu volto já já. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Retornando, nós estamos aqui na nossa estante com um livro muito especial. O Evangelho segundo os Apóstolos. Será que o Evangelho segundo os Apóstolos é o mesmo Evangelho de Jesus Cristo ou é algo diferente? John MacArthur, ele coloca aqui que é o mesmo Evangelho, é a mesma mensagem, e é algo diferente do que hoje nós pregamos. Difere dramaticamente dessa mensagem popular de hoje, que está tão diluída. Uma mensagem mais em busca de popularidade e que nós não temos visto isso no Evangelho de Jesus Cristo. Aqui é um livro que eu gostaria de deixar como sugestão para aqueles que gostam de uma boa leitura. Agora, nós estávamos falando ainda há pouco que não é algo que eu vou imitar Jesus. Não é em seus passos que faria Jesus. Não é tentar viver o que Jesus viveu, mas essa vida internalizada é a própria vida de Jesus em nosso interior. Tudo isso é feito por Deus, de modo subjetivo, no íntimo dos seus filhos. É um estilo de vida cheio do Espírito de Deus e vazio de nós mesmos, de nossas ambições, de nossa necessidade de querer ser reconhecido. Jesus falou dessa necessidade de viver para o Pai. Nós temos mais uma destas realidades, não só o jejum e a contribuição, e eu falei aqui de passagem na pregação, mas também a oração. Quem ora pode orar em público, sim, mas as suas verdadeiras orações são privadas, são íntimas e não devem ser propaladas, não devem ser anunciadas. Olha, eu sou uma pessoa de oração.
Quando Jesus ensinou sobre o jejum e sobre a contribuição, ele ensinou também sobre a oração fora da vitrine, em particular. E no capítulo 6 de Mateus, no verso 5, ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-lo. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessas. Qual é a recompensa? Ele já tem, que é ser visto pelos homens. E Jesus diz: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Deus está olhando o meu coração, não simplesmente os meus atos. Os meus atos podem até serem corretos, mas o meu coração está completamente dissociado da intimidade com Deus. Jesus foi explícito quando disse aos seus discípulos: quando vocês forem orar, entrem no seu quarto, fechem a porta, orem a seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vê em secreto vai lhes escutar e recompensar. Nosso Deus é o Deus da intimidade e não da passarela. Fica muito claro que a oração, em particular, é, antes de tudo, uma intimidade com Deus, sem testemunhas que digam que somos pessoas de oração. Nós não precisamos disso. A oração é a conversa do filho com o Pai. Nem a oração, nem qualquer outra coisa, nem aqueles que leem a Bíblia devem falar quanto tempo oram, nem quantas vezes já leram a Bíblia. Isso não edifica ninguém. Isso pode até despertar certos ciúmes ou inveja. Eu sei que tem pessoas que já leram tanto e são muito preciosos, mas são coisas desnecessárias. Aqueles que têm uma vida de comunhão com a Trindade não têm necessidade de expor o seu relacionamento íntimo para receber aprovação de terceiros, para receber ovação, para receber aplausos. Não. Ele sabe que Deus conhece o seu coração. Isto basta. Nossa cabine de oração particular não cabe espiões ou vigias, nem mesmo se deve contar para os outros aquilo que foi comunicado como segredo de um coração penitente. Nós precisamos viver a vida da interioridade. É isso que nós queremos dizer como cristianismo fora da vitrine, fora de uma exposição. É a fé cristã vivida na intimidade. Os verdadeiros intercessores nunca publicam os seus hábitos de oração, muito menos fazem striptease de suas intimidades para chamar a atenção. Não se desnudam, eles fazem isso diante de Deus. Uma vez uma senhora conversando comigo, ela com aquela voz tanto cavernosa, e ela querendo dizer que era uma mulher de muita oração, e mostrou os seus joelhos calejados. Eu
não fui muito hábil, mas eu até disse para ela, eu gostaria de ver a sua língua. Ela ficou meio assustada, eu não sou médico para ver a língua, mas era uma língua muito comprida para falar, projetar-se a si própria. Nós não precisamos disso. Nós podemos viver na singeleza com o Senhor. O Espírito de Cristo, o Espírito da cruz, tem como princípio manter os crentes em Cristo cobertos pela vida de Cristo, enquanto levam o morrer de Jesus em seu estilo de viver diariamente, levando sempre por todo lugar a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no seu interior. Não há a exibição na vida de oração, nem na vida do jejum, nem na vida das oblações, das dádivas, nem na vida da pregação. Não há exposição pessoal na vida espiritual. O cristão não precisa se mostrar, mas demonstrar o Evangelho de Jesus Cristo. Expor a Jesus Cristo e este crucificado. Só isto é a nossa tarefa. Um pregador do Evangelho prega a Cristo e nunca a si mesmo. Se quisermos aprender a jejuar, a contribuir, a orar e pregar, tendo o Espírito de Cristo, o Espírito da cruz, como nosso legitimador da nossa fé, nada pode ser mais importante do que o ostracismo. Precisamos sair da frente dos holofotes, da frente das câmeras no sentido de projeção. Para isto é só sair do foco das lentes, das câmaras e entrarmos na câmara do refúgio secreto com o Altíssimo. Não será possível ter uma vida cristã autêntica sendo propagandeada. Não é possível viver a vida cristã verdadeira batendo sino, badalando, chamando atenção, tocando trombeta, chamando aos outros para nós. Nossa pregação é Cristo. Que o Senhor receba toda a glória em nosso modo de ser. Que Ele seja o tudo em todos. Nada de nós mesmos. Tudo para a glória de Deus. O Evangelho é Cristo e somente Cristo. Nós precisamos ter a consciência de que não somos nós. Tanto no quarto, quando oramos, como no manter o rosto sem aquela desfiguração, sem desfigurar-se, manter o rosto lavado, o cabelo penteado, quando jejuar, a mão direita e a esquerda não tendo informações, saindo da frente, porque a recompensa vem do Pai que está nos céus. Não são as pessoas das sinagogas, não são as pessoas da igreja, são as nossas plateias, mas sim nosso Deus. Que o Senhor nos mantenha com os olhos postos nele mesmo e que toda a glória seja dada a Cristo. Essa é a nossa expectativa para você e para mim, vivermos para a glória de Deus. Até o próximo programa, se assim o Senhor permitir.